Apesar de Monique ter sido absolvida recentemente de quase todas as acusações do Ministério Público na primeira fase do Tribunal do Júri, estar livre e merecer o reconhecimento da juíza do caso, que a descreveu como mãe zelosa, por qual razão ainda há mulheres, mães e grande parte da sociedade destilando ódio e o desejo de punição para ela? O que essas pessoas sabem, além da juíza do caso, que analisou todas as provas? Um dos fatores prováveis, além da desinformação veiculada pela imprensa marrom, sensacionalista e irresponsável, é a questão da linha do tempo. A ideia equivocada de que Henri teria sofrido inúmeros abusos e Monique não os teria evitado. Mas isso não é verdade. Quer saber por quê? Fica comigo. Salve galera, eu sou Marcos Ferreira e esse é o nosso canal Papo Cabeça. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aperte o sininho e o mais importante, deixe o seu comentário. Hoje eu vou mostrar para vocês de uma vez por todas que essa ideia de que Henri teria sofrido inúmeras agressões com a anuência ou negligência da professora Monique Medeiros é uma enganação que precisa ter um fim. Ao contrário do que muitos pensam, porque contaminados pelas matérias sensacionalistas da televisão, quase sempre divorciadas da realidade, nada além do processo é capaz de trazer a resposta para a pergunta que mais importa. Monique foi negligente ou não na condução da relação com o vereador Jairinho e seu filho? E a resposta já foi dada pela justiça brasileira. Não! Monique não foi negligente em nenhum momento. Não adianta se surpreender com essa informação, não. Eu vou mostrar para vocês tudo o que disse a sentença que absolveu sumariamente Monique de 4 dos 5 crimes imputados a ela pelo Ministério Público, descrevendo pormenorizadamente a cronologia dos fatos ocorridos até a morte do pequeno Henri. Espero que esse vídeo contribua para que os desinformados parem de atacar essa mãe que já sofre diariamente a perda prematura do seu filho. Logo no início, na análise dos crimes imputados a Monique, no que tange ao crime de falsidade ideológica, a juíza do caso, doutora Elizabeth, decidiu pela absolvição sumária da Monique e deixou claro 2 questões importantes. A primeira, de que Henri supostamente teria sofrido 3 agressões em curtíssimo espaço de tempo entre uma e outra. A segunda, acerca da declaração feita inicialmente por Monique de que Henri teria caído da cama. Disse a juíza, abre aspas, note-se que a acusada Monique compareceu ao Real D'Or em Bangu no dia seguinte ao 2º episódio das supostas torturas, levando seu filho, a vítima, para consulta médica em face de suas queixas sobre dor no joelho. Lá, naturalmente, foi indagada sobre o que havia ocorrido, tendo respondido, segundo aquilo que tinha certeza, que o menino havia caído da cama. Revela notar que, no momento, Monique ainda estava buscando compreender e se inteirar sobre o que havia acontecido, dada a recenticidade da ocorrência. A rigor, a denunciada não mentiu, tampouco inseriu declaração falsa em boletim médico, porque o relato que tinha de seu filho dava conta de ter ele, efetivamente, caído da cama. Fecha aspas. Ou seja, a própria juíza reconheceu que Monique ainda estava se inteirando dos fatos. Logo, ela não dispunha de nenhuma outra informação que lhe assegurasse dizer que o machucado era mesmo proveniente de uma agressão, algo, aliás, que ela ou qualquer outra pessoa sequer havia presenciado. Mas o que mais importa hoje neste vídeo é tratarmos da dinâmica dos fatos, que foi muito bem retratada pela juíza Elizabeth ao analisar os 2 crimes de tortura atribuídos a Monique. E vai ficar muito fácil para vocês compreenderem que Henri foi supostamente submetido a agressões em 3 oportunidades, no espaço de tempo menor que um mês. A primeira suposta agressão ocorreu no dia 12 de fevereiro e Henri morreu no dia 8 de março. Ou seja, não foram várias agressões por vários meses, como muita gente diz equivocadamente por aí. Detalhe, uma das agressões, a babá não soube dizer o dia e a hora nos seus depoimentos. Mas o que disse a juíza? Abre aspas. No primeiro deles, ou seja, na primeira suposta agressão, a acusada Monique encontrava-se no salão de beleza quando recebeu, por aplicativo, a notícia de que Jairo havia se trancado no quarto com o menino, sobre o que Tainá, a babá, já havia sido alertada pela acusada a não permitir, desde a ocorrência do primeiro episódio por ela narrado.
Ao sair de casa, Monique deixou o menino aos cuidados da babá, em companhia da empregada doméstica, em horário que sabia estar o primeiro réu Jairinho trabalhando. Aliás, nos 3 episódios fica clara a escolha de Jairinho para a mesma prática de horário em que sabia estar Monique fora de casa, como aliás referido na inicial. Fecha aspas. Vejam, portanto, que estamos falando de 3 episódios, sendo que um em que o Jairo se tranca com o Henri por meia hora, o segundo em que Henri sai mancando e o terceiro que definiu o destino do garoto. Os últimos 2 aconteceram no mesmo dia, ou seja, estamos falando de relatos de difícil comprovação que aconteceram muito rápido, a ponto de Monique jamais imaginar o seu desfecho. Aliás, poucos sabem, mas a omissão imprópria no crime de tortura pressupõe, para configurar a atitude que criminaliza alguém, além da obrigatoriedade ou dever, precisa existir a possibilidade de a pessoa agir para evitar o resultado. Ora, mas como Monique poderia evitar qualquer maldade ao seu filho se ela não estava presente nos supostos episódios de tortura? Nada. Pelo menos não antes de confirmar as supostas agressões. Portanto, o que estava ao seu alcance naquele momento foi feito. E vai ficar claro para vocês nesse vídeo. Sim, podemos começar pelo episódio que repercutiu muito e engana muita gente até hoje, que retrata Monique no salão de beleza enquanto supostamente seu filho estava sendo torturado. Sobre essa desinformação, veja o que diz a juíza a respeito. Abre aspas. Nesse episódio do dia 12/2, que a Ré Monique, embora estivesse próxima do apartamento, podendo, não evitou o resultado e só deixou o salão de beleza 3 horas depois, data máxima vênia não é o que a prova produzida demonstra, inclusive a pericial, pela recuperação dos prints registrados nos celulares de Monique e Tainá, babá de Henri. À primeira vista, o fato de Monique ter deixado o salão somente 3 horas depois é incapaz de tipificar a omissão penalmente relevante, a partir do momento em que a sucessão dos atos do crime de tortura já havia se esgotado e a vítima se encontrava fora de perigo. Na verdade, a Ré Monique achava-se a uma distância de 3,5 km do local do fato, certo que consulta ao Google Maps indica um tempo médio de 6 minutos para deslocamento de um automóvel em um ponto a outro. Ora, segundo prints acostados no Index 530, no momento em que Monique toma conhecimento de que seu filho estava em poder do primeiro acusado Jairinho, trancado no quarto às 16h30, até o momento em que Monique é comunicada pela babá de que a porta fora aberta, enviando-lhe foto a demonstrar que o menino estava em segurança, decorreram 3 minutos, ou seja, eram 16h33. Daí se conclui que ainda que Monique saísse do salão sem pagar a despesa e sem computar seu trajeto do salão até o estacionamento e seu deslocamento entre a garagem do seu prédio, passando pelo elevador até chegar a casa, não haveria tempo hábil para evitar qualquer resultado, do que se infere ser impossível a consecução do delito, sob forma de omissão imprópria e, por conseguinte, sua tipificação. Para além dessa constatação, não corresponde ao aporte probatório a alegação de que Monique não tomou qualquer providência para evitar a tortura. Vou repetir, a juíza disse que não há nenhuma prova do processo capaz de confirmar a alegação de que Monique não tomou qualquer providência para evitar a tortura. Os referidos prints deixam claro que naquele momento mesmo, ela fez planos com a babá para surpreender o primeiro réu Jairinho em próxima incursão contra seu filho, mediante a compra de câmeras, além de a todo momento, a todo tempo fazer apelos aparentemente desesperados enquanto durou a insólita situação, para que a babá fizesse cessá-la. Fecha aspas. Olhem com atenção o diálogo travado entre Monique e a babá Tainá.
Em seguida, a juíza conclui, abre aspas, é de assinalar ainda que Monique não se limitou a fazer planos de comprar câmeras de segurança, levando ainda seu filho ao médico logo no dia seguinte, onde submeteu a criança a exame de raio-x que nada acusou, laudo anexado. Tal não me parece ser o quadro mais concetâneo com que vem narrado na denúncia, mas se aproxima bem mais da mãe zelosa a que se referem quase todas as testemunhas de seu convívio íntimo, inclusive seu ex-marido, que neste processo figura como assistente de acusação. Importante repetir as palavras da juíza. Se aproxima bem mais da mãe zelosa, a que se referem quase todas as testemunhas de seu convívio íntimo, inclusive seu ex-marido, que neste processo figura como assistente de acusação. E prossegue a juíza. Por último, porém não menos importante, tem-se a circunstância já mencionada da escolha pelo acusado Jairo, nos 3 episódios da alegada tortura, do horário em que vinha ao apartamento para supostamente agredir a vítima, ou seja, quando não era esperado e quando sabia estar Monique ausente. Considerando que a omissão penalmente relevante deve se revestir de dolo, desejo de fazer, e portanto evidenciar o liame subjetivo de aderir à conduta de quem age, o fato de Jairinho precisar se esconder da genitora da vítima para levar a efeito suas práticas inviabiliza, por óbvio, estabelecer vínculo. Fecha aspas. Reparem, pois, que a juíza deixa muito claro, se Monique fosse conivente com as agressões, por qual razão Jairinho esconderia dela? Além disso, para que isso fosse constatado, em tese, diga-se, Monique deveria estar presente nos episódios de agressão, ter condições de impedi-las e não ter feito nada. Mas vocês viram que não foi isso que aconteceu. Ah, mas ela devia ter saído de casa, alguns podem dizer. Mas como abrir mão da relação por algo que ainda não estava comprovado? Como acusar um médico, vereador do Rio de Janeiro, filho de um político poderoso, influente naquela região, sem provas? Óbvio que Monique seria massacrada. E é bom lembrar que Monique, quando sai de casa, deixava seu filho aos cuidados de uma profissional que igualmente tinha o dever de vigilância. Então, novamente, não se mostra razoável exigir que Monique previsse o crime bárbaro que estaria por acontecer de forma a levá-la a decidir por sair de casa. Convenhamos, uma suposta agressão é bem diferente de um homicídio. Mas se ainda assim vocês continuarem pensando que Monique já poderia ter subtraído seu filho ao convívio com o Jairinho, não menos certo é que, se ela não o fez, tal não deve se converter não à falta de atitude, em omissão e negligência, pois são coisas completamente diferentes. Não se pune uma mãe por não ter previsto a morte do próprio filho. Fosse assim, quantas mães deste país estariam atrás das grades? Exemplo, seria certo condenar a mãe da Isabela Nardoni porque ela não previu que o pai e a madrasta iriam matá-la, segundo a decisão dos jurados? Óbvio que não. Enfim, em que pese Monique ter sido absolvida da maioria dos crimes imputados a ela, a juíza entendeu que, em relação ao crime por omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado, o mesmo raciocínio sobre ela não ter podido prever não se aplicava. Segundo a juíza, a uma, porque a Monique já havia vivenciado 3 momentos distintos de triste presságio, a indicar devesse ela estar mais atenta, a 2, porque estava presente no local do fato. Segundo o raciocínio da magistrada, pasmem, Monique deveria ter demonstrado na instrução do processo que ela dormia no momento do crime, e isso não aconteceu. Para a juíza, Monique e Jairo alegam que estavam dormindo no momento do crime, instaurando a dúvida. E só por essa razão, que contraria as regras do processo penal, ou seja, caberia à acusação provar que ela estava acordada. A juíza entendeu que sobre o homicídio, em específico, a solução seria deixar que os jurados decidissem. Ou seja, ao contrário do Jairo, que ainda está preso, Monique foi absolvida de todos os demais crimes que lhe foram imputados, inclusive os de tortura, mas é possível que ela seja submetida ao júri popular pelo fato de não ter provado que estava dormindo no momento em que Jairo matava o pequeno Henry. Quanto a esse absurdo, eu deixo para vocês refletirem.